A história começa com um trabalhador japonês comum chamado Takeru. O cara tá voltando pra casa depois do trabalho, senta ali pra assistir uma TVzinha, porque né, a vida tá difícil. E aí ele se sentindo entediado com a sua rotina monótona, o Takeru liga a televisão pensando que seria bom ter uma mudança de ritmo. Enquanto ele observa as figuras na tela, os seus óculos começam a brilhar, e aí a gente já sabe, né? Do nada o cara é teletransportado pra um outro mundo estranho. Um homem desconhecido recebe ele com uma xícara de chá, deixando o cara muito confuso. E aí o homem começa a explicar que é um gerente do sistema solar daquele mundo. Maluquice pura. Takeru assiste enquanto o homem cria um mini planeta chamado Matius ao seu dedo ali. O gerente ele diz que o planeta Matius é um lugar inóspito, onde nenhuma civilização pode prosperar. Ele derrama uma gota d'água no mini planeta e diz que esse seria o efeito da presença do Takeru em Matius. Chocado com essa responsabilidade repentina, Takeru fica sem entender, sem reação nenhuma. Então o gerente revela que o Takeru perderia sua alma de alguma forma, já que ele estava morto. Então, cara, atônito, ele sente que ele não tem escolha. O homem explica que o Takeru ele vai receber poderes especiais para ajudá-lo nesse novo mundo. E aí acaba concedendo mana infinita e pergunta se o cara deseja mais alguma habilidade e tudo mais. E o Takeru, claro, pede um coelho fofo como parceiro, né? É a melhor coisa para se pedir nesse momento. O gerente concorda e também deu a ele uma habilidade de busca expandida, o que permite encontrar e vender itens muito raros. Depois de descrever mais habilidades para ele, o gerente informa que o Takeru teria uma bolsa sem fundo também para armazenar todos os seus pertences, além da capacidade de falar a língua Mian, né, que seria a língua do mundo. De repente, o corpo do Takeru começa a desaparecer e o gerente suspeita que pode ter exagerado nos seus poderes. Olhando para o parceiro do Takeru, o gerente demonstra preocupação, mas garante que vai ficar tudo bem. Takeru então sente que ele está prestes a ser enganado, mas a sua visão escurece e ele entra no novo mundo. Logo ele desperta, está encostado numa árvore, numa floresta muito grande, né? E ao olhar para o céu, ele vê um enorme planeta com anéis. Levantando-se dali, ele decide procurar por outras pessoas. Depois de caminhar por um tempo, ele encontra uma vila, mas fica muito preocupado, porque ele não tem dinheiro para nada. E ele se lembra da habilidade de busca. Então ele tenta fazer o quê? Procurar o máximo de itens possíveis. Mas nada acontece. O Takeru parece um idiota com uma varinha na mão, achando que ele errou conjurar uma magia ali, tentando descrever ela no chão. Dessa vez o feitiço consegue se ativar, revelando a localização de vários itens ao seu redor. Daí o Takeru examina um dos objetos e descobre que é uma erva noturna de nível B. Animado com a classificação, ele então se recolhe antes de seguir em busca de outros itens. Porém, acaba se decepcionando ao descobrir que todos os demais são de nível E, e em seguida encontra uma pedra bonita, mas a análise acaba revelando que é, na verdade, cocô de monstro. Para sua surpresa, esse excremento é classificado como nível C, e ele guarda todos os itens na sua bolsa sem fundo, né? Parte para poder vender eles na vila. Chegando lá, ele encontra o guarda bocejando na entrada, o guarda se surpreende com a altura dele, né? E pergunta se ele é um cavaleiro. Takeru explica que ele é só um coletor. O homem se apresenta como o Capitão Marlo, responsável pela defesa da vila. Marlo abre o portão e diz que tem uma loja geral onde Takeru poderia vender todas as suas ervas. Enquanto ele caminha pela vila, Takeru se sente constrangido, com os olhares curiosos ao seu redor. Ele entra numa loja geral, onde o comerciante pergunta se precisa de alguma coisa, e ele responde que se ele puder vender um cocô de monstro, claro, deixaria tudo perfeito. Daí o comerciante fica intrigado, né? Ele se sente animado com a qualidade desse item e o homem diz ao Takeru que aquilo pode ser vendido por uma moeda de ouro e pergunta se esse valor seria o suficiente, né, para se hospedar em uma estalagem ou algo do tipo. E o comerciante explica que uma moeda de ouro cobre 2 noites numa estalagem, já que o custo é de 500 graves por noite, né? E o Takeru fica chocado percebendo que um cocô vale tanto, né? Coisa louca, e ele acaba aceitando ali feliz esse preço oferecido. O comerciante então esfrega um excremento brilhante no rosto e acaba perguntando se o Takeru tem mais materiais. O Takeru nesse momento pega todas as outras ervas e impressionado com o comerciante ali com as suas habilidades, o homem então questiona por que ele está vendendo itens raros numa lojinha tão simples. O Takeru responde que ele é um mercador viajante, acredita que as suas próprias habilidades são a função que ele tem que exercer. E o comerciante então lhe propõe um trabalho sério, pede que ele consiga um minério raro chamado Mithril, padrão dos Isekais também, que é encontrado numa montanha ao leste. E o Takeru pede um mapa do local e o comerciante concorda, antes de pagar 360 mil raves por todos os itens. Os olhos do Takeru quase que saltam de tanto espanto, mas o comerciante o alerta que ele vai encontrar monstros na montanha, tá? E com o dinheiro em mãos, Takeru reserva uma estalagem para descansar.
Uma funcionária entra no quarto, levando ali uma tina de água quente e diz que ele pode limpar o seu corpo com aquela água. Takeru pergunta onde conseguir um banho completo, e a moça revela que apenas a nobreza pode pagar por banhos completos naquele mundo, mas que também é possível pedir esse serviço a um mago da água. Empolgado com usar sua própria magia, o Takeru pega uma bacia e dá à moça um bom pagamento extra para que ela se divirta, e depois que ela sai, ele começa a entoar palavras para poder invocar um banho de água. E quando pronunciou a palavra limpar, uma forte rajada de água surge e lava o seu corpo profundamente. Do lado de fora, a moça se surpreende com os sons eufóricos do Takeru lá no quarto. Ele se sente muito feliz por estar limpo, mas frustrado por não conseguir relaxar num banho completamente aconchegante. Mas no dia seguinte, ele coleta mais algumas ervas até encontrar um símbolo de espada, e ao investigar ele descobre um esqueleto que estava em decomposição, vestindo um equipamento de combate. Então, assustado, ele percebe que se trata de um aventureiro caído. O cara já morreu faz tempo. Entre os pertences, ele encontra um amuleto contendo uma carta da irmã do falecido. Na carta, ele acaba descobrindo que o aventureiro buscava dinheiro para curar a doença do pai, mas a irmã só desejava o seu retorno para casa. Sentindo o pesar pela alma caída, Takeru cava o túmulo, faz orações e presta seus respeitos. Em seguida, ele cria uma barreira mágica ao seu redor, usa combustível para acender uma fogueira e coloca uma panela sobre as chamas. Ele enche com água e vegetais, preparando um ensopado para comer. Depois de acrescentar carne, ele observa os ingredientes cozinharem lentamente e quando o prato fica pronto, experimenta e acha delicioso. Agradecendo ao mundo do céu gelado ali pelas especiarias tão saborosas, ele come e depois de comer, o Takeru segue para a Floresta Branca dos Dragões Antigos. Sabendo do perigo que os monstros da região poderiam, causar, ele conjura um feitiço da luz, que revela várias ervas pelo caminho. Só que ele acaba se decepcionando ao não encontrar nenhum minério. Ainda assim, ele se sente grato por não ter topado com nenhum monstro ali, porque se topasse ia dar ruim, enquanto ele estava coletando as ervas. Então, ele passa a acreditar que o seu terrível odor corporal pode estar afastando as criaturas e corre alegremente pela floresta. Logo, ele encontra uma luz no fim do túnel e decide seguir ela. Acho que pode ser a péssima ideia? Vamos ver, né? Só que o Takeru, ele acaba despencando num abismo profundo. No desespero, ele começa a entoar palavras de todos os dicionários ali até finalmente encontrar o feitiço de voo. Uma aura brilhante envolve o seu corpo e faz ele pousar com segurança no chão. Aliviado, ele nota símbolos de minérios ali espalhados ao seu redor. Takeru então pega o martelo e começa a minerar, quebrando um pedaço e acaba descobrindo que se trata de um minério de prata, mas não encontra nenhum mithril, que era o que ele estava procurando. Usando novamente o feitiço de busca, detecta um minério escondido, mas percebe que o chão começa a tremer ao seu redor. Decidido a pegar esse minério rapidamente, ele lança uma bola de fogo contra a rocha oculta. Quando o feitiço despedaça a pedra, encontra pequenos fragmentos de mithril escondidos no seu interior. E decepcionado com a pequena quantidade, ele acaba ignorando o chão que tremia e continua procurando por mais minérios. Ele começa a explorar o restante da caverna, encontra um lago subterrâneo cristalino na sua profundidade e fica muito ansioso. Então o bicho já sai correndo para analisar a água ali, descobrindo que se trata de uma água elemental mágica de classificação S. E aí o Takeru se sente muito animado com essa descoberta valiosa, mas logo ele descobre que aquela água, na verdade, provém do ninho de um dragão ancestral. Uma voz profunda começa a ecoar pelo local, perguntando a identidade do intruso, e o Takeru, no entanto, ignora e pergunta ali se fica pensando em como poderia coletar aquela água. Ele tenta beber um pouquinho, mas de repente o lago entra em erupção e o dragão acaba emergindo furioso dali. A criatura ordena que o Takeru pare de ignorá-la, mas ele apenas observa em silêncio e o dragão percebe a calma do jovem diante da sua presença. Takeru pede desculpas porque acabou invadindo o covil daquele dragãozão e enquanto examina o corpo do Takeru, o dragão ele sente algo estranho, em se submeter àquele humano. Ao mesmo tempo, ele passa a respeitar sua coragem e pede para saber a sua identidade. Takeru se apresenta como um humano, surpreendendo o dragão com uma imensa quantidade de mana no seu corpo. O dragão revela que a energia daquele garoto foi o que forçou ele a despertar, mas confessa estar um pouco confuso. Ele explica que a mana do Takeru é tão poderosa quanto a sua própria, e só então o rapaz percebe que ele estava diante de uma besta ancestral. O dragão assente e se apresenta como Valdios, e aí o Takeru pergunta se pode chamá-lo de V, e ele aceita, sem problema nenhum. Em seguida, o dragão lhe pede um favor, usar o seu incrível poder para despertar os seus filhos. Surpreso, Takeru ouve V, explicando que a magia elemental ao redor do seu covil tinha estagnado, e como pagamento pelos serviços, o dragão invoca um enorme aglomerado de minérios puros de mithril como recompensa. Daí, irmão, esquece. O Takeru pergunta aonde estavam os ovos e V fez surgir da água um enorme ovo negro, aonde ele envia até o Takeru, que se segura junto ao ouvido e escuta um fraco batimento cardíaco do bebê dragão no interior do ovo. Intrigado sobre o que poderia despertar a criatura, Takeru ouve a instrução de V. Ele deveria canalizar sua mana dentro do ovo, como se estivesse conjurando um feitiço de luz, então o Takeru decide aquecê-lo.
Depois do aquecimento, o ovo libera uma aura poderosa e começa a sugar toda a mana do Takeru. Nesse momento, vê Ri como um vilão, e Takeru percebe que tinha sido enganado pelo velho dragão ardiloso. Enfraquecido, a sua visão começa a escurecer e ele sente como se estivesse afundando em água no meio do torpor. E o Takeru ouve uma voz estranha, repreendendo ele pela sua imprudência. Um homem aparece diante dele e aponta que ele deveria ter fugido do dragão, revelando que ainda tem manipulado o planeta de Mythos por milênios, mas o Takeru, em apenas 2 dias ali, já tinha abalado o mundo inteiro. O homem acredita que a imprudência do Takeru pode enfraquecer a proteção do gerente do espaço, mas lembra que ainda tinha desejado de alguma forma uma parceria fofa. À medida que os olhos do Takeru se fecham novamente, o homem afirma que ele merece alguns problemas. Então, antes que ele pudesse pedir qualquer explicação, a visão se desfaz e Takeru desperta no mundo real. Dentro da caverna escura, ele ouve uma voz fofa e gritando, e em seguida V pergunta se ele está bem. Takeru fica desconfiado, acreditando que V estivesse pregando uma peça com uma voz falsa e lança um feitiço de luz para confirmar. Só que ele encontra um filhote de dragão que começa a piar para ele ali, pulando direto no seu rosto. E depois que o Takeru coloca o bebê dragão no chão, V pede a ele para que lhe dê um nome. Takeru fica surpreso por V permitir que ele nomeie seu filho, e o dragão explica que o seu filho já possui um enorme nome de dragão, mas Takeru deve dar a ele um nome comum. Takeru se levanta, começa a pensar intensamente e acaba decidindo chamar ele de B, por causa da cor preta e tudo mais, então seria Black, né? Amando o seu novo nome, B acaba começando a lamber o rosto de Takeru para demonstrar sua gratidão. V chama seu filho do nome completo, que é Black Nob Valdius, e elogia Takeru pelo apelido adequado. Em seguida, ele permite que V viaje pelo mundo junto com Takeru. E aí seria interessante, né? Só que aí o Takeru sente o bebê se juntar ao seu grupo e tal. Talvez não seja uma escolha boa, porque ele lembra V de que deveria passar um tempo com seu bebê recém-nascido e tudo mais. E ele pensa que V não deveria confiar o seu filho a um estranho, mas o dragão confia em Takeru, já que ele é mais forte do que o próprio dragão. Então o V lança um feixe sobre a bolsa do Takeru antes de afundar de volta na água. Enquanto o B acaba continuando lambendo o rosto do Takeru, V se despede antes de desaparecer nas profundezas. Takeru fica surpreso com a experiência surreal e acaba perguntando seriamente se ele está pronto para uma jornada de aventuras. E B acaba aceitando feliz. Então Takeru lava o rosto fedorento ali para proteger o nariz durante as próximas aventuras, e depois de algum tempo o Takeru sai da caverna com B, observando ela zumbi feliz por ali, pela floresta, mas ele começa a pensar que talvez viajar à noite não seja uma boa ideia. E aí o cara começa a sentir fome também, né? Então ele decide acampar ali mesmo para poder passar essa noite. Enquanto se prepara para comer, Takeru pega um pouco de água mágica elemental. Ao olhar para a água na sua bolsa, ele se lembra de que V conectou o lago mágico àquela bolsa, né? Para que ele pudesse fornecer água e comida ali para B sem problema. B bebe um pouco de água, fica muito feliz e pede mais. Então Takeru lhe dá outro copo. Só que B oferece pro Takeru esse copo aí e ele aceita provar a água mágica por si mesmo. Depois de beber a água refrescante, Takeru coloca algumas pedras mágicas e lança uma barreira ao redor delas. Usando essas pedras preciosas com tanta facilidade, ele se recorda justamente de como são valiosas naquele mundo. Porém, como ele pode criar pedras mágicas com sua própria mana, Takeru se sente livre para usar elas até por conveniências menores, né? Com outra pedra mágica pronta, ele vai lá, aquece ela para começar a cozinhar. Até B fica surpreso justamente por ver ele transformando as pedras caríssimas num fogão de cozinha, né? Mas ele sabe que é o mesmo prato de antes. Takeru prepara então um bife no ensopado animado para comer, já sabe o sabor que é delicioso, tá? B tava doido. Então, ele nota a B salivando diante daquela carne, mas fica preocupado que comidas diferentes possam lhe fazer mal. Takeru oferece uma pequena porção para B experimentar. E aí, cara, ela queima a boca com a comida quente. Para ajudar ela a comer, Takeru então sopra o alimento ali, resfriando ele, e finalmente B aproveita o ensopado e enche a barriga com a refeição. Observando o pequeno dragão deitado, Takeru se pergunta por que ele simplesmente não parece triste por ter deixado seu pai. E em resposta, B apenas o abraça e Takeru percebe que ele está feliz por viver com ele. Satisfeito com toda aquela reação, ele verifica o status de B, mesmo sendo tão jovem, B já é de rank B, logicamente, e possui várias habilidades elementares poderosas. Takeru fica muito sério sobre o potencial de B, mas pensa justamente que ela ainda é uma criança que precisa ser criada adequadamente. E olhando para o bebê preguiçoso, cara, ele adverte que seria bom não fazer nada perigoso mesmo sendo forte. Takeru lembra aquele dragãozinho de que seria repreendido por ver se algo de errado acontecesse, mas ela acaba adormecendo antes mesmo que ele termine de falar. Observando ela dormir, Takeru se pergunta se o agente especial lhe deu de propósito, sei lá, um parceiro réptil, né? E no dia seguinte, o Takeru sobe a montanha para poder chegar novamente na floresta.
Ele fica surpreso ao ver um lugar que parece tão pacífico durante o dia e ele pensa que talvez devesse não se preocupar tanto com as regras do mundo do céu gelado. Enquanto B começa a brincar, Takeru usa as habilidades de busca para encontrar várias ervas e vender elas. Ao descobrir algumas ervas novas, B retorna apavorada. Takeru procura por monstros, detectando vários na área, lembrando de que se antes os monstros fugiam por causa do seu cheiro. Então ele conclui que o banho da caverna removeu esse odor dele. E querendo aproveitar, conseguir alguns materiais dos monstros, o Takeru se prepara para lutar. De repente, um feroz falcão de pedra surge ali rugindo atrás dele, mas Takeru acha adorável, comparando ali a bola aterrorizante que ele enfrentou antes. Então, notando a carne do pássaro, ele decide transformá-lo em KFC, que seria a comida perfeita no momento. Quando o pássaro começa a avançar contra Takeru, ele acaba criando um escudo e prepara algumas agulhas de gelo para poder atacar. Com um único golpe, ele transforma o pássaro numa carcaça de galinha. Em seguida, ele se volta para alguns lobos serpente ao seu redor, e quando o lobo investe contra ele, Takeru usa sua habilidade de aumento de velocidade e salta para evitar o ataque. Depois endurece o corpo com outra habilidade e acerta um chute no crânio do animal. Depois de derrotá-lo, elimina mais 2 lobos, mas um sorrateiro tenta atacá-la por trás. Ainda assim, ele o derruba facilmente antes de finalizar o resto da alcateia. Takeru começa a coletar toda a carne e os materiais dos monstros, mas percebe que ainda mais criaturas estão se aproximando. Sem querer passar o dia todo lutando, ele se pergunta como escapar. Nesse momento, B o agarra e tenta bater as suas asas com força. Takeru não acredita que B seja forte o suficiente para levantá-lo, mas para sua surpresa, ela acaba conseguindo. Para ajudar o pequeno dragão a voar com mais facilidade, ele reduz o seu peso com um feitiço e os dois disparam pelos céus juntos. Enquanto a mulher abre os olhos, B leva Takeru para um espaço e ele diz que eles estão indo rápido demais. Surpreso, o filhote de dragão solta o Takeru no chão e ele acorda com um dragão lambendo o seu rosto e percebendo que, na verdade, ele só tirou o cara da floresta. E o Takeru ficou chocado com a velocidade com que o B fez fazendo isso tudo e agradece pela sua ajuda. No entanto, ele acaba lembrando o dragão para poder pegar mais leve na próxima vez, né? Já que ele não conseguiu lidar com toda a sua força. Feliz com esse elogio, B tenta abraçar Takeru, mas acaba dando uma cabeçada no seu estômago. Depois disso, eles começam a voltar para a vila de Thorn. Naquele momento, cara, enquanto eles estavam caminhando, B nota um galho estranho na mão do Takeru, e ele explica que chama o galho de Indrussel. Basicamente, o Takeru revela que possui esse item lendário ali, de rank SS, desde o primeiro dia em que ele chegou nesse mundo, mas que os seus poderes estão atualmente inativos. B acaba balançando a cabeça e sopra um pouco de fumaça sobre esse galho, e Takeru fica surpreso, vendo o sopro mágico do B realmente despertar o item adormecido. Ele se pergunta como usar o novo cajado, pensando que aquilo faria parecer um mago em vez de um coletor, sei lá, e de repente eles ouvem um rosnado vindo da floresta. Takeru pede a B que fique alerta, enquanto se pergunta se algum outro monstro está por ali, e B de repente voa em direção ao barulho. Takeru corre atrás dele, torcendo para que o filhote esteja seguro. Ele encontra B circulando em torno de uma árvore e vê uma jovem elfa caída sobre ela. Takeru começa a imaginar que ela talvez tenha sido atacada pelo monstro que estava rosnando, mas o estômago da elfa estava roncando, e isso responde à dúvida dele. Ela não come há dias. A elfa simplesmente perde um pouco de água e Takeru pega sua bolsa ali com um pouco de água fresca e ela bebe muito rápido. Ela agradece pela ajuda, mas ainda sente fome. Se lembrando de que ainda tem um pouco do almoço, Takeru oferece um sanduíche, que ela devora muito rápido. Enquanto a garota elogia a refeição celestial, Takeru fica chocado ao ver essa elfa agir de uma forma tão pouco refinada. Ela lembra a garota que até pão velho parece delicioso para alguém faminto, tá ligado? E basicamente ela diz que recuperou as suas forças e perguntando como ficou sem comida tão rápido. Aí o Takeru acaba lembrando que a vila não fica muito longe da floresta, e depois de explicar que saiu com pressa, ele acaba repreendendo a elfa por ser descuidada, né? Envergonhada, a garota tenta se explicar, mas o Takeru percebe um cheiro muito ruim. Ele se decepciona por ela cheirar, tipo assim, cocô, tá ligado? Em vez de flores. E a elfa acaba se ofendendo com esse comentário rude. Depois de agradecê-lo pela ajuda, ela se levanta ali e corre para a floresta, e assim que a garota parte, Takeru aproveita para reunir mais materiais no caminho de casa. Fora da floresta, B acaba notando algo e Takeru vê uma carruagem na estrada. Conforme ela se aproxima, ele acaba percebendo que é puxada por um cavalo unicórnio especial de rank E. E o cocheiro, chamado Poron, pergunta o que fazia sozinho na floresta. Takeru explica que ele está indo para a vila de Thorn. Basicamente, Poron se surpreende com isso, sabendo que ele está indo a pé, enquanto a sua esposa e filhos observam com curiosidade. Notando o cajado nas mãos do Takeru, Poron acaba perguntando se ele é um mago, e o Takeru rapidamente explica que é apenas um coletor.
E o Poron fica impressionado com esse raro ofício, dizendo que também tá indo pra Torme. E aí, cara, o Poron ofereceu logicamente uma carona pro Takeru, mas ele recusa, dizendo que é grande demais pra caber na carruagem. As crianças de Poron começam a rir da sua aparência estranha. No entanto, Poron insiste pro Takeru para que vá com eles, e ele acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto tá sentado, o Takeru se pergunta por que todas as crianças desse mundo gostam tanto dele. Poron o provoca, né, que é por causa do seu tamanho, e o Takeru se desculpa novamente por ocupar tanto espaço. Poron responde que ele não se importa em ajudar os moradores ali de Torme, né, em uma necessidade. A sua família concorda com isso. Takeru fica surpreso vendo as crianças tão jovens numa viagem perigosa. A filha de Poron, chamada Yunan, oferece a ele um presente, e ele aceita jeitinho o gesto dela, né? O Takeru pergunta por que a família confia nele tão facilmente, e o filho de Poron, chamado Kim, explica que se Takeru fosse uma pessoa má, o item mágico dele teria alertado. Takeru nota um pequeno sino com uma pedra mágica e pensa que também poderia criar algo assim. Então se lembra de se apresentar. E aí a esposa do Poron, Elisa, também se apresenta. De repente, B começa a se mexer dentro da bolsa de Takeru ali e as crianças percebem o barulho. Elas perguntam o que é aquele som estranho, mas o Takeru tenta esconder, já que ele é um monstro raro. Elisa comenta que não é incomum aventureiros terem monstros de estimação, então ele permite que vejam. Assim que B sai, as crianças e irmão começam a bajular completamente, né? Enquanto Poron e sua esposa ficam muito surpresos vendo o Takeru conseguir um dragão raro. Ele tenta esconder, né, a verdadeira identidade de B como um dragão ancestral, dizendo que é apenas um dragão negro, mas eles se perguntam ali se o Takeru é um cavaleiro dos dragões. E aí ele acaba explicando que ele só chocou um ovo de dragão que ele tinha encontrado no meio do caminho. Coisa simples. Enquanto B usa o Takeru como se fosse massinha de modelar, Poron fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru então pergunta a Elisa o quão raros são os dragões, e ela explica que já é incomum ver um cavaleiro de dragão. Encontrar um dragão de verdade não é uma coisa fácil. Pensando nos cavaleiros de dragão dos jogos ali, de videogame e tudo mais, Takeru se pergunta se poderia encontrar um nesse mundo. Mais tarde, então, à noite, depois de fazerem uma pausa, Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira. Poron se sente aliviado, né, por saber que eles não serão perturbados por monstros, e o Takeru tranquiliza, dizendo que B também vai ficar de vigia caso alguma suspeita apareça. Enquanto o pequeno dragão sobrevoa o acampamento, a família se sente segura com o poder dele ao seu lado. Quando Elisa se prepara para fazer o jantar, Takeru pergunta se pode cozinhar naquela noite. Ao tirar o seu conjunto de cozinha da bolsa, as crianças acreditam que ele é um verdadeiro mágico. Takeru explica que era só uma bolsa de armazenamento sem fundo, então ele começa a cozinhar. Quando a comida fica pronta, a família se animou pra caramba para comer. E depois do Takeru convidar eles para começar, as crianças provaram primeiro e imediatamente se apaixonaram pelo sabor. Poron e Elisa também experimentaram. A Elisa elogiou a culinária de Takeru. No entanto, Poron permanece em silêncio, com os ombros tremendo, até que Elisa pergunte se ele tá bem. De repente, ele levanta o rosto cheio de lágrimas e ranhos, chorando de alegria por finalmente comer uma refeição de verdade. Depois de tanto tempo comendo carnes secas e sem gosto durante a viagem, porra, esse era o mínimo, né? E diante do elogio exagerado do Poron, Takeru começou a rir. Mas Poron insiste que ele deve ter usado algum tipo de magia para melhorar o sabor da comida. Até as crianças começam a rir da palhaçada do pai antes de terminarem de jantar. E quando eles acabam, Poron pega um violão. Elisa começa a cantar ao som da música e Takeru brinca com os filhos ali felizes do Poron, compartilhando uma alegria simples com a família. Ele se lembra da sua vida solitária na Terra e sente que aproveitar o tempo com as outras pessoas é uma experiência maravilhosa. Feliz então pelo mundo do céu gelado lhe ter dado uma nova vida entre as pessoas, ele coloca a B para dormir depois das brincadeiras. Com o pequeno dragão roncando agora, Takeru se acomoda na sua cama, olhando para o lindo céu estrelado. Na manhã seguinte, Takeru acorda e começa a limpar a sua tesoura para se manter ocupado até a hora de voltar para a estrada. Poland diz a ele que eles podem partir depois do café da manhã, mas o Takeru tem um pequeno favor a pedir. Ele nunca tentou dirigir uma carruagem antes, então ele perde ao Poland para poder deixar ele tentar. Como ele não vê problema nisso, o deixa assumir o comando, e em pouco tempo ele chega à aldeia. Takeru dá essa carruagem e Poland agradece por ter compartilhado a sua comida. Só que o Takeru diz que deveria ser ele quem agradece, né? Na verdade, já que ele não precisou voltar sozinho. Poland e os outros então partem logo em seguida. Enquanto o guarda mais baixo observa a carruagem se afastar, ele comenta que finalmente deve ser primavera. Takeru não entende o que ele quer dizer, né, e pede uma explicação, e o guarda então conta que Poland ganha vida tecendo e costuma viajar para regiões mais quentes a trabalho. Essas viagens são sempre muito difíceis para ele e para sua família. Incapaz de caçar, o Poland precisa sobreviver com rações ali escassas, o que explica porque ele ficou tão feliz em provar a comida do Takeru. Saber disso fez o Takeru perceber o quão sortudo ele é por ter uma habilidade que lhe permite reunir materiais com muita facilidade.
Pouco tempo depois, Takeru volta para a loja de Jeremy ali, justamente para entregar os materiais que ele tinha reunido, né, e fazer um pequeno teste. Ele coloca o minério mágico de Mithril lá que pegou, né, na Toca do Dragão, junto com um pouco de Mithril normal, para poder ver se o Jeremy seria o tipo de pessoa que tentaria enganar ele. Jeremy passa um bom tempo examinando as pedras e por fim conclui que aquelas em particular devem ser um pedaço de minério mágico de Mithril. Ele explica que alguns desses minérios contêm magia suficiente para substituir a maioria das pedras mágicas do reino, e o Takeru finge surpresa, mesmo já sabendo disso. Jeremy diz que é incrível ele ter encontrado algo tão valioso, mas o Takeru tenta minimizar ali, afirmando que ele achou por acaso durante uma viagem, tá? E mesmo assim o Jeremy insiste que é preciso muita habilidade para encontrar algo assim. Então o comerciante recomenda que o Takeru vá para a cidade de Belsen, que é muito maior do que aquela vila, né? Apesar dele não gostar da ideia de ver um talento como o Takeru partir, Jeremy diz que lá ele poderia encontrar uma variedade muito maior de itens para poder comprar e vender. Ele apenas pede que, quando o Takeru fizer um nome para si mesmo, enviar alguns clientes para a loja dele. Takeru não tem intenções de se tornar famoso, até porque essa ideia de ir para uma cidade grande intriga ele, né? Mais tarde, na pousada, ele lê sobre Belsen e descobre que a cidade possui uma guilda de aventureiros que intermedia pedidos em todo o país. Os aventureiros são divididos em funções de combate, suporte e várias outras. Como Takeru está em outro mundo, ele decide que ele quer experimentar uma verdadeira aventura e viajar por aí. Assim, ele decide se juntar à guilda em Belsen. Mas antes disso acontecer, ainda tem algumas coisas para resolver em Torme. Então ele vai até a cidade e entrega os monstros lá que ele tinha capturado para serem processados. Enquanto espera, ele passa a noite festejando com os aldeões e desfrutando de um grande banquete. Na manhã seguinte, Takeru volta ao açougueiro. Agora todas as partes dos monstros foram processadas e ele tem comidas e temperos suficientes para a jornada continuar. A mulher do açougue diz que vai ser solitária sem Takeru por perto e muitos outros moradores dizem o mesmo, que gostariam que ele ficasse mais um pouco. Takeru responde que também sentirá sua falta, né, desse lugar, mas que tem muitos lugares interessantes lá fora e que novas pessoas para conhecer também estão ali. Então ele não pode se estabelecer ali. A mulher entende e diz que não vai mais insistir. E antes de partir, porém, ela entrega uma sacola. Takeru preparou vários almoços de viagem para ele, e com isso parece que Takeru não precisaria se preocupar com comida por um bom tempo. De volta ao quarto, a única coisa que resta desse dia é o que ele vai fazer com aquele Mithril mágico, né? Jeremy tinha dito que não tinha dinheiro para comprar aquele Mithril, e Takeru não tem ideia de como usá-lo. É valioso demais para simplesmente guardar, e como possui uma grande quantidade de energia mágica, ele se pergunta se pode utilizá-lo para talvez criar algo útil, né, para os aldeões, como uma forma de agradecimento. E nesse momento ele olha uma lâmpada sobre a mesa e tem uma ideia. Ele pega a pedra mágica e tenta combinar ela com uma lanterna. Não demora muito para descobrir como fazer isso, né? Depois de um grande clarão, o item mágico acaba sendo criado. Na manhã seguinte, quando o Takeru estava prestes a partir, toda a vila sai para se despedir. Ele agradece por tudo que eles fizeram por ele e, como uma forma de demonstrar gratidão, entrega o seu item mágico recém-criado. Takeru explica que é um artefato capaz de criar uma barreira ao redor da vila, protegendo ela de pessoas com as más intenções. Todos ficam gratos, mas também se perguntam se é o certo aceitar algo tão valioso. Takeru responde que está tudo bem, e é o mínimo que ele pode fazer por eles. Além disso, quer ter certeza de que a vila ainda estaria segura caso voltasse um dia. Jeremy, curioso, dá uma olhada dentro do artefato e vê a pedra mágica, que vale pelo menos uma pequena fortuna, né? Então ele está prestes a dizer que ele não pode aceitar um presente tão caro, mas o Takeru já estava correndo pelos portões da vila, longe demais para ouvir isso. Enquanto ele segue o caminho em direção a Belsen, Takeru tira um momento para apreciar a paisagem tranquila. No entanto, a calmaria não dura muito. Logo à frente, ele se depara com um caranguejo gigante no meio da estrada. Depois do choque inicial, Takeru verifica as estatísticas da criatura e vê que tudo parece normal. Assim que ele percebe que o caranguejo é comestível, ele decide que ele e Bi com certeza terão frutos do mar no jantar. Takeru lança magia então, aprimorando em si mesmo, se preparando para a luta, mas antes que ele possa agir, Bi sai voando na frente e desfere um grito sônico tão poderoso que o caranguejo cai inconsciente no mesmo instante. E aí o Takeru ficou impressionado, né? Porque ele não fazia ideia de que o Bi era capaz de fazer algo assim. Mas a batalha ainda não acabou. De repente, mais dois caranguejos aparecem. E aí o Takeru acha que ele estava seguro, né, no meio da estrada, já que os caranguejos normalmente só conseguem se mover de forma lateral, mas ele estava terrivelmente enganado. Esses monstros conseguem se mover para frente e mais rápido do que o normal. Em poucos segundos, os dois o cercam, prestes a esmagar ele, e antes que consigam alcançá-lo, Bi puxa Takeru pro ar, fazendo com que os caranguejos se choquem um contra o outro. Takeru agradece pela reação rápida de Bi, né? Mas a luta ainda não terminou. O primeiro caranguejo, que tinha sido nocauteado, recupera a consciência e vai para cima novamente contra o Takeru. Ele invoca o seu cajado e acerta o caranguejo com um golpe certeiro, lançando ele pro alto e finalizando a criatura de uma vez por todas.
feiras. Agora que todos os caranguejos foram derrotados, Takeru decide começar a prepará-los. Ele usa o endurecimento do seu braço para transformá-lo numa espécie de faca improvisada e começa a cortar todas as garras e pernas. Poucos minutos depois, ele acabou já separando todos os membros e colocando eles para ferver. Então pega uma panela gigante e não me pergunta de onde que ele tirou isso, que eu não sei. Ele adiciona uma água e um pouco de sal e depois de algumas horas a carne do caranguejo finalmente está pronta. Ele e Bee começam a comer e ficam encantados com o sabor. A partir desse momento, Takeru decide que ele vai derrotar e provar o máximo de monstros possíveis só para experimentar novos tipos de refeições. Alguns dias depois, Takeru e Bee chegam no portão da cidade de Belsen. Ele fica maravilhado com todas as imponentes muralhas ali e tal. Tinha uma longa fila no portão onde os guardas estavam realizando as inspeções. Antes que chegue a sua vez, o Takeru decide disfarçar sua bolsa mágica. Seria um problema, né, se descobrisse que ela tem armazenamento infinito. Quando finalmente ele é chamado, ele é levado para uma sala ali separada, né, para inspeção, e enquanto os guardas examinam seus pertences, um outro pergunta o que traz ele a Belsen. E o Takeru explica que ele veio se inscrever na Guilda dos Aventureiros. O guarda entende, afinal Belsen abriga a maior guilda de todo o continente. Embora não ache Takeru suspeito, ele ainda precisa cumprir um protocolo, então diz que vai examiná-lo com um dispositivo chamado avareza. Takeru nunca ouviu falar e pergunta o que é, e o guarda explica que serve para verificar se uma pessoa é suspeita ou não. Ele não se importa, afinal isso é uma revista completa, né, do corpo e tal. O guarda usa o aparelho e depois de alguns segundos diz que não há nada fora do comum. Curioso, Takeru usa sua própria habilidade para analisar o dispositivo e ver a janela de estatísticas que o guarda acessa. Basicamente, o relatório mostra que ele é um usuário de magia, e Takeru fica aliviado ao perceber que a sua longa lista de habilidades divinas não aparece nesses exames comuns. Os guardas então devolvem seus pertences, mas antes de deixar ele seguir, fazem mais uma pergunta. Por que ele possui a bênção dos dragões no seu status? Aí o Takeru explica que é provavelmente por causa do seu animal de estimação, então ele chama Bee, e os guardas ficam maravilhados com o quão fofa ela é. Não tem regras contra ter dragões de estimação, então o Takeru tem permissão para levar ela tranquilamente. Porém, o guarda avisa que Bee precisa de uma etiqueta como prova de propriedade, caso algo aconteça na cidade, tá? Takeru não trouxe uma coleira, mas ele se lembra do amuleto da sorte que ele ganhou das crianças do Poland, então ele amarra na cauda de Bee e o guarda aprova isso. Depois disso tudo, os guardas registram a entrada do dragão de estimação e informam que para chegar à guilda, basta seguir ali pela estrada principal. Ao dar os seus primeiros passos pela cidade, Takeru fica ainda mais impressionado. Belsen é muito maior e mais viva do que ele imaginava. Bee então aponta para um grande edifício no final da rua, certamente era a Guilda dos Aventureiros. Takeru entra, observa aquele ambiente cheio de energia e muito barulho. Poucos momentos depois, uma mulher chamada Europa se aproxima e recebe eles calorosamente. Ela leva até a recepção, onde Takeru é atendido por Ariana. A recepcionista pede que ele preencha seu nome e a ocupação no formulário. Tudo parece muito simples, tá? Mas o Takeru, né, ele começa a se perguntar por que ele consegue entender o idioma desse mundo tão facilmente. Depois de preencher o formulário, Ariana pergunta se ele tem alguma experiência em combate, e ele responde que já derrotou um grifo, um bando de lobos e também alguns caranguejos gigantes. E ela acha isso tudo muito impressionante, né? Ou até exagerado. Com um certo ceticismo, ela se pergunta se ele tem alguma prova dessas vitórias. E aí o Takeru diz que sim, então ele avisa que são provas bem grandes, tá? Ariana fica curiosa e permite que ele mostre. Pro choque de todo mundo, ele sai puxando o caranguejo gigante de dentro da bolsa dele e coloca no meio da mesa, que é instantaneamente esmagado pelo peso. E aí ele percebe que pode ter exagerado um pouquinho, né? Mas em sua defesa ele tinha avisado que era uma coisa grande, era uma prova grande pra caramba. Os membros da guilda se reúnem e o mestre da guilda aparece perguntando o que tá acontecendo. Takeru explica que ele só queria mostrar o caranguejo pra Ariana, e o mestre compreende, mas fica intrigado com a bolsa de itens, perguntando onde ele conseguiu aquilo. O Takeru responde que ele foi um presente, e o mestre usa sua própria habilidade para confirmar que é verdade. A sua habilidade é muito semelhante à do Takeru, né? Mas em vez de janelas de status, ele enxerga a aura das pessoas, o que ajuda a distinguir boas e más intenções. Como o Takeru parece inofensivo, não tem um motivo para punir ele, tá? O mestre diz que eles podem avaliar o caranguejo, e inclusive pagar por ele até o fim do dia, mas o Takeru responde que ele pretende comer o caranguejo mais tarde, o que deixa todo mundo boquiaberto. Com a comoção aumentando, Ariana decide terminar o registro dele em outra sala. Lá, ela começa a falar que, pelo que viu, Takeru é um lutador de verdade, e ela finaliza o registro entregando a sua abraçadeira da guilda. Apesar das suas habilidades, né, ele precisa começar na classificação F conforme as regras, mas com o talento que ele demonstrou, ela tem certeza que o Takeru vai subir de rank muito rápido. E assim a gente finaliza mais um episódio aqui do canal, eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente está acompanhando muitos animes novos dessa temporada e tem vídeo todos os dias aqui no canal, então eu conto com você. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!